Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 24 de janeiro, a lição 4, ela tem como título Defensor e Libertador. A lição de hoje está baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 4, e também no Salmo 114. E o que nós vemos aqui, principalmente em 1 Coríntios, capítulo 10, que o apóstolo Paulo, ele considerou todos os acontecimentos, né, desde a saída do povo de Israel até a terra prometida de Canaã, que está marcada ali no livro de Êxodo. Ele se utiliza assim de uma metáfora, né, onde ele menciona que Moisés, ele agiu como um Cristo libertador, onde tudo simbolizava, né, a salvação através de Jesus. E até aquela nuvem, né, que cobria todo o povo de Israel naquela caminhada, né, até Canaã, ali era o Espírito Santo, né, protegendo aquele povo de Israel. Até a água, né, que fluía da rocha, quando Moisés realmente tocou na rocha, ela simbolizava Cristo, né, que também ele matou a sede daquele povo, tanto fisicamente como espiritualmente, como também nos libertou a todos nós do pecado e da morte eterna. E já no Salmo 114, que foi escrito ali por Davi, descreve assim, numa forma poética, né, sobre a natureza tremendo, né, fugindo da presença divina, quando Deus realmente intervia, né, principalmente ali no Mar Vermelho, quando houve esse problema, né, da perseguição dos soldados egípcios, né, onde Deus atuou. Quando o Criador, né, no caso, ele intercede pela libertação do povo ali do Egito, né? Em várias oportunidades, a natureza realmente tremeu diante do poder de Deus, onde Deus atuou tirando realmente o povo de Israel das mãos do inimigo. E fez tudo isso por amor, mostrando a sua soberania no universo, um Deus que tem autoridade, né, sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre todas as coisas. E ele possui um poder controlador de tudo que ele criou se submete a ele, Deus, né? E as grandes obras, né, de Deus em favor daquele povo de Israel devem inspirar toda a terra nos dias de hoje, né? Porque o que nós vimos ali, que em várias atuações, né, a, a, a terra tremeu, a natureza tremeu diante da presença de Deus, que fala lá em Salmo 114, 7. O tremor deve ser entendido assim como um reconhecimento e adoração, e não como as pessoas estarem assim aterrorizadas, né, pela presença de Deus, né? Que diz ali no Salmo 96, 9,
e no Salmo 99:1. Porque com Deus ao lado, os crentes não podem temer a nada, porque Ele é um Deus de amor, um Deus que nos criou, e a intenção dele é como defensor e libertador de todos nós. E isto vem ocorrendo não só lá na época do povo de Israel, como nos dias de hoje, né? E por isso que Deus, Ele é o nosso vindicador, né? É o nosso advogado, Ele é o nosso defensor. E esta imagem, obviamente, foi extraído do ambiente assim, jurídico, né? Que aparece no livro de Jó, ali no capítulo 5, versículo 4. E que é empregado principalmente no contexto, né? Onde há pessoas vulneráveis, como as viúvas e os órfãos, né? No livro de Salmos, Deus é descrito como o defensor dos necessitados e oprimidos. Está lá em Salmos capítulo 10, versículos 17 até 18. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 4, menciona que o povo de Israel estava escravo no Egito, mas eles tinham um defensor, que era o Deus que se preocupava com eles e os protegia sob uma grandiosa nuvem, que é o Espírito Santo, que caminhavam com eles desde a saída do povo do Egito ali até a Terra Prometida. E tantos tomaram assim coragem, que até eles passaram pelo mar, pelo poder de Deus, acreditando nesse Deus, que tudo é capaz, que tem o comando das suas mãos, do mundo, né? E o Criador levanta no meio deles, assim, do povo de Israel, como um libertador, né? E no caso ali, até Moisés leva esse nome como um libertador, né? Porque ele foi uma pessoa determinada por Deus para libertar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, né? Ele agiu assim como um Cristo, né? Para livrá-los assim dos inimigos, né? E levar a todos com segurança até a terra prometida de Canaã. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam das mesmas bebidas espirituais retiradas da rocha que é Cristo. E Deus assim, Ele livrou assim daquele calor durante o dia do deserto abrasador, né, com a sua sombra, e os protegendo, dando segurança, como aquele defensor assim amoroso, cuidadoso, né? E Moisés simbolizava Jesus, o libertador, onde a salvação só vem por meio de Cristo, né? E o Salmo 114, escrito por Davi, relembra todas nós hoje de uma forma assim poética, né? Para nós lembrarmos, né, desse meio poderoso e libertador que Deus possui. Porque se Ele atuou lá na escravidão, onde os filhos de Israel estavam lá, que se encontravam no Egito, onde Ele operou assim de forma dramática em defender seu povo por amor, a nós hoje também Ele poderá nos libertar da escravidão desse mundo de pecado que se encontra hoje. E sob a liderança de Moisés, os filhos de Israel iniciaram uma peregrinação, e tudo assim pela graça e pelo poder de Deus, né? Como aquele defensor amoroso que fez assim atuações sobrenaturais incríveis, que o povo ficava maravilhado, né? E imagina você um mar vermelho se abrir diante de você. E o Rio Jordão, ele era famoso na época, né? E acabou secando o seu leito.
montanhas e colinas foram abaladas e movimentadas pelo poder de Deus. Tudo isso mostrando a fortaleza e o domínio da natureza na presença do seu Criador. E o salmista Davi menciona nesse Salmo 114 a presença de Deus, né? O poder de Deus atuando. Isso só vem mostrar ao mundo, né, de hoje, que Deus tem poder. Ele é capaz de libertar e guiar seus filhos hoje e para sempre em qualquer situação que seja, física, emocional, espiritual, mostrando a nós fenômenos assim ocorridos lá em Israel, no tempo de Moisés, ou na nossa vida espiritual hoje, que pode nos transformar a nós próximo da conduta e do caráter de Jesus. E por isso que os salmos são importantes na atualidade, para nós enxergarmos realmente essas maravilhas que se encontram naquele livro, nos mostrando que Deus ele é criador, ele é soberano e sobre todas as coisas ele tem o comando do mundo em suas mãos. E para muitos dos filhos de Deus de todos os tempos e em todas as épocas e em todos os lugares, o caminho para Jerusalém celestial ele está repleto de perigos. E só um Deus realmente benevolente, né? Um Deus defensor e libertador e criador, poderá nos proteger de toda essa maldade desse mundo. E os salmos nos encorajam a olharmos muito acima das colinas na habitação do Criador que está no céu, né? Que fala em Salmo 121, porque é de lá que vem o nosso socorro, né? É do tabernáculo celestial hoje que se encontra Jesus e que vem realmente os milagres para a nossa vida. E os salmos, ele é um símbolo que nos mostra a capacidade desse Deus grandioso. Nós temos que ler salmos com mais frequência, né? E enxergar que o Senhor proveu ao povo de Israel o pão do céu, né? Ele dava um maná para aquele povo. Ele também tirou água da rocha, né? Deu-lhes água, deu-lhes o frescor de sua sombra de dia e aqueceu aquele povo de Israel à noite. E diante dos inimigos, ele fez de simples escravos guerreiros poderosos, né? No meio do deserto, erguendo no meio do seu povo ali, Deus, né? Se apresentando no meio daquele povo, a bandeira da vitória, que fala em Êxodo 19:18, e que ele deu a Israel. E deu também uma aliança onde esse povo deveria obedecer os seus estatutos e mandamentos. E esse Salmo 114 relembra o ato de Jesus de acalmar a tempestade, né? O mar, assim como Deus dividiu o Mar Vermelho e mostrou o poder, Jesus também, ele acalmou a tempestade para os discípulos, né? E não só isto, né? Mas ele também proclamou uma nova igreja que deve realmente obedecer os estatutos e mandamentos, porque ele, Jesus, venceu o mundo, e fala lá em Mateus capítulo 8, versículos 23 e 27, e também fala lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, né? O livro de Salmos é uma confirmação, é um livro praticamente de profecias também. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor,
você passa a ser uma pessoa de sabedoria, uma pessoa que tem entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, ter o devido entendimento, né? E passa a entender as atuações de Deus no povo de Israel e as atuações de Deus no tempo de hoje, né? E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.